Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao nosso quinto vídeo da Semana das Emoções. Comenta aqui quem é que tá acompanhando os vídeos na sequência e quem é que tá caindo de paraquedas, porque eu sei que tem muita gente caindo de paraquedas aqui nesse vídeo e se reconhecendo com tudo que tá sendo falado, né? Esse é o quinto vídeo da Semana das Emoções e hoje a gente vai aprender, né? A gente vai aprender, não, a gente vai reconhecer o que é que a gente precisa deixar para trás para poder conseguir se relacionar tanto no amor quanto em todo tipo de relacionamento, em todo tipo de relação, né? Porque às vezes a gente fala muito assim, né? Ah, eu quero aprender a me relacionar no amor, tal, né? Mas até aquela pessoa que você se relaciona todos os dias lá no trabalho acaba sendo um relacionamento, gente, né? E eu não sei se todo mundo que tá assistindo os vídeos aqui me acompanha lá no Instagram, @aprendendo com uma bruxa, né? Lá eu posto mais coisas diariamente ali. E foi ontem ou foi hoje, eu não lembro. Acho que foi hoje de manhãzinho, bem de manhãzinho, lá que eu acordei. Não, foi ontem. Enfim, gente. É que eu falei lá, né? Quando a gente não está bem emocionalmente, quando a gente precisa curar as nossas emoções, alinhar ali de alguma forma, a gente acaba tendo problemas com a nossa prosperidade no geral. E como somos a maioria muito materialistas, porque a maioria de nós somos, gente, e não tem nem como julgar, porque a gente vive num mundo material, né? A forma que às vezes o espírito, às vezes o corpo, às vezes né, sei lá, os mentores têm de avisar a gente, trazendo problemas financeiros. Ou você vai ter problemas para fazer dinheiro, para o dinheiro chegar até você, ou você vai ter problemas para administrar esse dinheiro, ou às vezes você vai começar a ter perdas consecutivas ali, e aí você vai ter que parar e olhar por que é que isso está acontecendo. E aí, normalmente, assim, gente, 90% ou até mais, assim, é que eu não gosto né, de sempre falar 100%, eu acho que tem, né, tipos e tipos, mas 90% das pessoas que vêm com problemas financeiros é porque tem questões emocionais para lidar. Porque, gente, ó, pensa só, um campo energético, você tem o seu corpo, pensa, ó, vamos lá, aqui, ó, vamos supor que aqui, ó, seu corpo físico, tem o seu campo energético aqui, ó. Porque você é aquilo, você atrai aquilo que você vibra. Então, você tá vibrando aqui algo para você atrair. Se esse campo energético aqui que você tem em volta desse seu corpo físico está abarrotado de emoções negativas, o que é que você vai atrair? Mais do mesmo? Concorda? Então você não tem espaço, opa, olha, é isso que acontece, baqueia e cai. Você não tem espaço energético para novas situações aqui, ó, conseguirem te pegar. Por quê? Você tem tantas questões emocionais para reconhecer, para lidar, para superar. Tem gente, é muito engraçado, né, gente? Porque tem pessoas que ouvem o negócio de cura, já corre. Já acha que, nossa senhora, não, eu não tenho nada pra resolver, não tenho nada pra curar. Aí vai ver a vida da pessoa tá de cabeça pra baixo. Superar não é algo ruim, gente. Superação é algo bom. Você superou aquilo. Por quê? Você não pode continuar vibrando essas coisas negativas pro resto da sua vida. Você tem que abrir espaço pra entrar coisas diferentes, ó, para chegar a concha, pra chegar o hibisco, pra chegar aqui, ó, o cristalzinho. Então, e é aquilo que eu falei, né? Normalmente, a espiritualidade mostra isso pra gente com problemas financeiros. Por quê? É o que mais abala aqui. Bru, alguma coisa tá errada comigo, né? Muita gente chega pra mim assim, desse jeito. Bru, tem alguma coisa errada comigo, porque minhas finanças, assim, eu não consigo administrar, não consigo fazer dinheiro. Eu sei que eu tenho um bom trabalho, eu sei que
muitos tarólogos, né, magistas ali, enfim, profissionais da área energética, holística no geral, terapias alternativas no geral, me procuram. Bru, tô com problemas, questões financeiras. E aí, quando a gente vai investigar, é uma emoção. Às vezes é uma emoção mais ali do campo pessoal, às vezes é uma emoção mais do campo profissional, às vezes é uma emoção de algo que você viveu com alguém, mas que foi rápido, mas que te desestabilizou totalmente, e aí você tá vibrando aquela falta, e aí não chega aquilo que você quer, aquilo que você precisa, porque muitas vezes, quando a pessoa tá com muitas questões emocionais, quando chega alguém aqui que cheio de problema, que fala, Bru, nunca fiz uma limpeza emocional. Aí, meu filho, você pode ter certeza que sua vida vai mudar, sua vida vai caminhar, mas primeiro você tem que reconhecer. Porque é aquilo, ó, quem tá acompanhando os vídeos aqui, os vídeos na sequência, ou até mesmo fora de sequência, mas já viu todos os 4 antes desse 5º aqui, em um deles, a gente viu que as emoções negativas, pra gente curar, pra gente reconhecer os nossos medos ali, né, a gente tem que se aprofundar na situação, pra ver de onde que vem isso. De onde que tá vindo isso? Por que que isso tá acontecendo? Gente, vocês têm que questionar por que que a vida de vocês tá assim. Por que que minha vida não tá indo do jeito que eu quero? O que eu posso fazer para trabalhar isso? O que eu posso fazer para melhorar? É emocional? É uma mentalidade? Olha o salenzinho aqui, ó. Tem gente que tá precisando trabalhar a mentalidade, né? Porque às vezes a gente quer chegar num objetivo, a gente quer vivenciar algo, mas a gente não tem uma mentalidade de acordo com aquilo. Às vezes você não tem comportamentos que não estão de acordo com aquilo. Então, não tenham medo de olhar, não tenham medo, sabe, de investigar, de buscar entender por que que as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo. Não tenham medo, tá? Porque vai ser muito positivo para vocês. Mas o tema de hoje é... Já vou começar a embaralhar aqui, né, porque eu já comecei a falar. Então, hoje a gente vai ver o que é... Ó, pra quem, né... Pra quem acompanha o último vídeo aí, viu que meu tripé, ele ainda tá... Meu tripé novo tá chegando e é essa vista aqui que vocês vão ter até esse tripé maravilhoso chegar. Então, vamos seguir aqui, tá? Vocês vão conseguir ver as cartas aí de um ângulo diferente do que alguns estão acostumados. Não vai ser do ângulo de cima, mas aqui vai dar pra gente identificar, né? Porque hoje a gente vai entender o que a gente precisa deixar pra trás. E eu me incluo nessa, viu, gente? Porque toda leitura que eu faço pra vocês é pra mim também. Sempre tem relato aqui de coisas que acontecem comigo nas pós-leituras. Eu me abro também pra receber esse ensinamento, né? Porque eu tô no meio da egrégora, então os meus aprendizados também são os aprendizados de vocês, né, gente? Então tá todo mundo aqui. Vamos lá, então. O que a gente precisa deixar pra trás, tarô? Pra gente conseguir viver relacionamentos saudáveis, relacionamentos felizes, onde a gente sinta, né, o melhor, onde a gente consiga fluir dentro dessa relação, dessas relações, né? O que a gente precisa deixar pra trás? Ó, eu vou... Nossa, caiu tudo aqui. Ô, gente, caiu 3 cartas. E agora, eu pego elas, porque eu ia tirar 3 cartas. Eu vou pegar. Porque a sequência de stories que eu citei pra vocês tem a ver com isso aqui, ó, o julgamento. Então, eu vou pegar. Mas eu vou colocar assim, ó, 3 de copas, o julgamento. Ai, o cavaleiro de espadas. Gente, uma vez... eu vou deixar assim, mas aí conforme eu for pegando, eu vou mostrando pra vocês, tá? Deixa eu ver se dá pra ver. Vai ter que ser assim, não tem muito o que fazer não, meus amores. Né, Uma vez eu vi um vídeo da Débora, vou deixar o canal dela aqui na descrição, porque eu não lembro o sobrenome dela, mas ela fala sobre barra de axis. E tem um vídeo dela que ela fala, né, que a gente não recebe
ou a gente não recebe coisas positivas de tudo aquilo que a gente julga em algum nível, alguma questão de consciência ali. Gente, eu não coloquei meus anéis. Pois eu vou colocar. Vou colocar um só. Vou deixar 2 aqui. E vou colocar um só. Ó, deixar 2 aqui. Hoje eu vou fazer as minhas unhas. Ih, não vai dar pra usar nesse daqui, não. Tem que usar nesse. Enfim, né, gente? E aí, né, nesse vídeo ela fala que a gente não recebe, ou não recebe coisas boas de tudo aquilo que a gente julga. Então, assim, sempre que você estiver passando por uma situação que você não gosta, que você não tá gostando, que aquela pessoa tá te irritando, que aquilo ali tá de alguma forma tirando a sua paz, ela fala, pergunte, universo, o que está certo sobre isso? O que em mim julga essa pessoa que tá torrando a minha paciência, ou que tá me machucando, ou essa situação que tá tirando a minha paz? O que, universo? O que dentro de mim julga isso? E aí espera a lapada, porque a lapada vem, gente. E aí, por que eu tô contando isso aqui pra vocês, né? Se vocês conhecem... Gente, eu vou deixar aqui... Eu não lembro o sobrenome dela, mas é a Débora aí que fala sobre Barra de Axis. Eu vou deixar aqui na descrição, se vocês conhecem ela, se vocês sabem o sobrenome dela aqui, já deixa aqui nos comentários, porque enquanto vocês assistem ali, vai aparecer nos comentários por minuto do vídeo, né? Então, vocês podem ajudar aí também a pessoa a encontrar ela depois, né? Às vezes a pessoa já viu, mas enfim, né? Por que eu tô contando essa situação? Porque a gente tem a carta do julgamento aqui. Quando a gente tá com o nosso emocional... Quando a gente tá indisponível emocionalmente... Porque, gente, assim... Se você assistiu os 4 vídeos anteriores a esse 5º... Você já entendeu que todo o rolê dessa semana é sobre estar ou não disponível para ter relacionamentos bons, relacionamentos prósperos, relacionamentos que de alguma forma ali te trazem prazer, satisfação, né? Então, se você não tá disponível emocionalmente para aquilo que você quer, você vai atrair situações que vão te mostrar isso. Se esse é o primeiro vídeo da Semana das Emoções que você tá vendo, saiba que é basicamente isso. Em todos os vídeos até agora, a gente abordou sobre a indisponibilidade emocional. Por quê? Quando a gente tá indisponível emocionalmente para aquilo, a gente não recebe, a gente não tem espaço para receber. E uma das razões que muitas vezes a gente se coloca indisponível emocionalmente para receber aquilo é porque a gente julga de alguma coisa. A gente julga algo, alguém que tá no meio daquele rolê ali. Vocês compreendem o que eu tô falando? Se eu estou me colocando indisponível emocionalmente para viver aquilo, é porque eu julgo aquilo em algum nível. Vou dar um exemplo bem prático. Casamento. Relacionamentos amorosos, né? Porque o 3 de Copas fala sobre um casamento, fala. Só que aqui é um casamento que lá pra frente tem ruptura. Então, vamos falar sobre relacionamentos amorosos. Se em algum momento da sua vida você presenciou ou você passou por uma situação que trouxe a crença de que o relacionamento não é pra você, casamento não é pra mim. Eu vi na minha família, todos os homens da minha família traíram as esposas. Então, no meu inconsciente, eu julgo aqui o relacionamento não é pra mim, porque eu não quero ser traída. Se eu presenciei muitos relacionamentos, eu acho que esse exemplo que eu dei já vai fazer vocês entenderem. Se eu quero, se você... e é isso que acontece, né? Muitas vezes a pessoa chega e fala, Bru, eu quero estar no relacionamento. De forma consciente, aquela pessoa, ela quer estar. Ela já entendeu o que ela quer. Só que ela não consegue achar um parceiro ideal. Um parceiro que esteja ali no mesmo
patamar, assim, que ela é energético, de pensamentos, que esteja aberta emocionalmente para se relacionar. Às vezes a pessoa só encontra pessoas que estão indisponíveis para ela, que ficam brincando, só querem momentos. Pessoas que não querem se aprofundar nas relações, não querem criar uma intimidade. Às vezes a própria pessoa não tá no meio desse povo e não percebeu. E aí quando a gente vai olhar, a gente precisa entender por que que você não está... Que situação que você viveu. Ó, isso tem muito a ver com o último vídeo, o número 4 aqui, se você está assistindo pela primeira vez. Isso tem muito a ver. Porque se você viveu uma situação lá no passado que trouxe essa crença, você vai ter que voltar no passado para libertar esse julgamento. Ó, não é à toa que o 3 de copas tá aqui, né? O que que é que... Porque assim, o 3 de copas fala muito sobre o social no geral, comemorações. Então, vamos imaginar que você é psique aqui, ó. Independente de gênero, você é psique. Você é psique. Quem que é psique ali? As nossas emoções mesmo. O que a gente de fato quer realizar. É isso que psique representa. Aqui nesse contexto, né? Ou no geral, se a gente for ver. Mas enfim, você é psique. E aqui, ó, psique tá comemorando, ó. Ela recebeu algo das ninfas, de Eros, ela tá comemorando. Então aqui, talvez você precise, talvez não, tá muito claro que você precisa se libertar do julgamento. As pessoas que estão assistindo esse vídeo, o que é que a gente precisa se libertar? Do julgamento de alguma situação do seu passado. Aonde você presenciou alguém que estava vivendo isso que você idealiza, mas que tinha algo que não foi tão bem processado por você. Então você precisa, ó, voltar no passado, lembrar dessa situação aqui. Por que que essa carta tá na esquerda? Passado, presente e futuro. A gente tá tirando sempre 3 cartas, 3 arcanos aqui, né? O da esquerda, eu tô sempre lendo no passado. Tem alguma coisa do seu passado aqui. E aí, quando a gente vem pro 3 de copas... Aqui, eu vou dar exemplos práticos para ficar mais fácil. Vamos lá, campo amoroso. Pode ser que no passado você tenha se envolvido num triângulo amoroso e aí isso tenha te trazido muito julgamento, às vezes de si, às vezes do outro. Às vezes alguém que você gostava te envolvia nessas situações ou era envolvido nessas situações e você julga isso. Se você esteve num relacionamento, né, num triângulo amoroso de alguma forma, você pode não se julgar merecedor de viver o que você quer. Por quê? Porque você está se julgando. No contexto profissional aqui, olha gente, meu lado aqui esquerdo tá todo arrepiado. Num contexto profissional, você pode ter presenciado uma pessoa que tinha chego aonde você quer chegar, mas era uma pessoa que não era tão... não tinha uma índole tão boa, ou tinha comportamentos de que você julga não querer ou não precisar. Tipo, porque às vezes você almeja algo que você vai ter que agir de acordo com aquilo. E às vezes dentro de você, você julga aquele comportamento. Contexto familiar. Você pode julgar, de repente, que as comemorações ali são algo negativo, porque em algum momento você presenciou algo negativo e aí aquilo tá presente no seu campo. Tem alguma coisa aqui relacionado à convivência social, gente, convivência social, independente de ser no campo profissional, no campo amoroso, no campo familiar, na região onde você mora. E aí você tem que se libertar desse julgamento. E aí que tá, né? Porque quando você volta pro presente, ó, beleza, aconteceu isso, eu sei que tem alguma coisa pra lidar. Quando você vai aqui no presente, que tem a carta do julgamento, ó, vocês estão vendo aqui,
que a gente tem Hermes vindo ressuscitar. Hermes está libertando essas almas que estão presas no submundo. Vocês sabem o que significa o submundo no tarô mitológico? As nossas sombras, aquilo que a gente tem que mergulhar lá, os nossos profundos sentimentos, tudo que está dentro de você. Hermes vem para libertar aqui, ó, essas almas, para elas poderem subir aqui de volta para viver. Então aqui, o que você julga? Que julgamento você tem que se libertar? É sobre si, é sobre o outro? Porque, mais uma vez, o Cavaleiro de Espadas está presente na leitura, né, gente? Mais uma vez ele. Aqui você tem que ir pra batalha, meu filho. Aqui você tem que... Eu não sei o que é que você quer conquistar, mas você tem que ir. Tem que ir. Mesmo com as ideias meio tortas, mesmo sem ter certeza de nada, você tem que avançar. Com isso aqui que você sabe. Por quê? A gente tá falando aqui do futuro. O futuro é você indo em direção ao que você quer, com a sua consciência do passado, que carrega essas dores, que carrega esse julgamento, e a sua consciência do presente aqui, ó, à frente aqui. E por que a gente não consegue ver esse rosto aqui? Porque às vezes é uma versão sua que você nem se reconhece mais, mas que faz parte de você. Então você não pode ignorar o seu passado. Você tem que dar um pulo lá, resgatar o que precisa ser resgatado, entender essa libertação aqui de julgamento. O julgamento é libertação, gente, é basicamente isso. Você precisa se libertar do quê? É uma culpa que você carrega de ter se colocado ali, às vezes, poxa, é uma situação ali que eu escolhi me colocar. Se liberta, já foi, beleza. Agora você pode fazer diferente. Mas é aquilo que eu falei, tem alguma coisa ligada à convenção social, porque o Três de Copas fala muito sobre comemoração, fala muito sobre, ó, a gente tem 5 figuras. Aqui é como se as pessoas que estão assistindo esse vídeo, elas têm vontade, elas querem viver coisas, elas querem sentir esse prazer nas escolhas que elas fazem, só que ainda há julgamento por algo que foi vivido no passado. Às vezes você escolheu estar num lugar ou com alguém, ou escolheu ir até aquilo ali, né? E aquilo de alguma forma gerou uma crença negativa em você, que você precisa se libertar. Tem a ver com convenção social, tá muito claro pra mim aqui que são comemorações, que são... Nossa, sabe o que tá me vendo aqui agora no profissional? Sabe quando a gente tá num lugar, numa empresa, num projeto, sei lá, né? Fazendo algo, você comemora aquilo, você vive aquilo e tal, só que depois que passa um tempo, você olha para aquilo e você fala, nossa, olha como eu era feliz com aquilo que na verdade nem era tão bom pra mim. Só que se você tava feliz naquele momento, é sobre o momento, não é sobre o contexto todo. Então aqui tem pessoas que vivem, né, no campo profissional, por exemplo, vivenciaram comunicações, vivenciaram aqui, gente, eu vou deixar assim porque assim tá sem sombra, né, pra vocês verem aqui, sem sombra no meu cabelo. Viveram situações aqui onde se julgam, onde julgam o comportamento do outro e não se colocam em posição de merecimento. Qual foi o tema do vídeo de ontem? Merecimento também. Foi de ontem ou foi de antes de ontem? Não sei. Mas um dos 2 últimos vídeos aí, a gente falou sobre merecimento, sobre você se sentir merecedor, se colocar no papel de merecer aquilo que você quer. Por quê? Porque você julga. Não sei se você julga você, se você julga o outro, se você julga o contexto. Eu não sei se você o que é que você julga, mas é que você julga alguma coisa. E aí, como é que a gente descobre o que a gente julga? Há maneiras. Você pode meditar. Coloca uma meditação e intenciona para vir ali a situação que precisa vir à tona. E aí, beleza, fiz a meditação, vai viver sua vida que depois você vai lembrar.
Aqui, vocês podem fazer uma magia de limpeza emocional, que aí vocês podem me chamar aqui no link que eu vou deixar na descrição, porque eu preciso saber que tipo de limpeza emocional você tem que fazer. É a profissional, é a amorosa, é a uterina. Na limpeza emocional amorosa, a gente vai trabalhar ali questões ligadas a relacionamentos pessoais, né? Amor, família, amigos próximos. Na questão profissional, na limpeza de emoções profissionais, a gente vai trabalhar, a gente vai limpar, né, do seu campo energético memórias de dor e sofrimento que foram adquiridas em contextos profissionais. E na limpeza uterina, quando a gente vai fazer uma limpeza uterina, a gente limpa as memórias de dor e sofrimento relacionado a tudo aquilo que tem troca energética do útero. Então, a gente fala sobre maternidade e sobre os parceiros sexuais que a gente teve, que você troca energia ali. Se você teve relação com uma pessoa que te trouxe muitas emoções negativas e você nunca fez uma limpeza uterina, aquilo ali pode estar reverberando na sua energia, porque vocês lembram que... Lembra no começo? A gente pegou aqui o nosso corpinho e tem o campo energético. Se eu não abro espaço, se eu não limpo, eu não recebo diferente. A mesma coisa de parceiros, né? Então, aqui, se vocês querem fazer um feitiço, né? Como é que funciona o feitiço de limpeza emocional? A gente faz o feitiço e aí, durante o feitiço, acontecem coisas ali, a gente faz a leitura, né? Da queima do feitiço, traz à tona algumas coisas para vocês irem trabalhando a mente e reconhecendo. Vocês vão ver que depois do feitiço, vocês vão começar a lembrar de situações, né? Ontem mesmo, eu fiz uma magia de limpeza emocional para uma cliente, aproveitei e fiz para mim também, gente. Eu já lembrei de umas 4 situações que eu tenho que ressignificar. Eu já tô trabalhando nisso. Porque eu me colocava numa posição de não merecedora daquilo, porque algo tinha acontecido e tinha me causado algo negativo. Mas quando a gente traz isso à tona, algo que foi vivido lá no passado, hoje com uma consciência diferente, a gente vê que nem tudo é como a gente lembra. A gente tem percepções diferentes. A gente se livra de julgamento, seja nosso, seja do outro, seja da situação. Por quê? Vocês lembram que eu dei o exemplo do relacionamento? Que às vezes você presenciou um padrão de relacionamento que você não quer pra você e você acredita que relacionamento é aquilo? Às vezes você precisa se livrar desse julgamento sobre isso, sobre aquele tipo de relacionamento em questão. Né, para que você tenha a força de vontade e a coragem. Porque quando a gente fala sobre o Cavaleiro de Espadas, quando o arcano do Cavaleiro de Espadas cai na mesa, fala sobre ir avante. Até mesmo de uma maneira, às vezes, um pouco irresponsável. Mas aqui não é num contexto negativo. É você ir pra batalha mesmo. Eu vou armado, eu vou com o que eu sei, com o que eu tenho, e eu vou. Por quê? Porque eu quero. Eu quero me satisfazer, eu quero escolher com mais consciência, eu quero me permitir viver situações diferentes. Então, o que vocês precisam deixar para trás aqui para vocês viverem relacionamentos mais saudáveis é o julgamento de si, o julgamento do outro, o julgamento da situação em si, de todo o contexto que você vai estar ali incluído quando você se permitir estar nessa situação, quando você vivenciar isso que você quer. É o julgamento, gente. O babado é louco, né? Olha, hoje, olha aqui o 8 de paus, que fala sobre diversão. Peguei aqui, eu virei o fundo do deck, né, gente? Pra ver se dizia alguma coisa. O 8 de paus tá totalmente ligado ao 3 de copas, né? Porque são duas cartas que falam sobre muitas coisas acontecendo, sobre diversão. Duas pessoas aqui, ó. Ó, os dois golfinhos aqui, um ao lado do outro. Até sorrindo aqui. Eles estão com uma carinha de que estão ok. Mas eles estão no meio aqui, ó, de uma água super movimentada. Tem até um barco aqui que pode ser, sim, às vezes uma ajuda. Ou pode ser a representação de algo negativo, uma ameaça, depende do contexto. Mas fala sobre a superação de obstáculos também. Porque os golfinhos aqui, para sobreviver isso aqui, eles têm que superar tudo isso aqui que tá acontecendo, não é? Seja com diversão,
seja com um pouquinho de responsabilidade. Então, se permitir se livrar desse julgamento que tá corroendo vocês. Vocês lembram que eu falei da Débora? Que ela falou lá num vídeo de Barra de Axis que tudo aquilo que a gente julga, a gente não recebe ou recebe pouco, recebe negativo, né? Não recebe de uma forma satisfatória. É basicamente isso aqui, ó, gente. Se você não está recebendo daquilo que você quer, é porque você provavelmente pode ter algum tipo de julgamento ali. O que vocês acham? Ó, eu vou deixar aqui na descrição o meu contato para quem quiser marcar a limpeza emocional. Só que aí vocês têm que me contar a história de vocês. Já manda lá, Bru, tá acontecendo isso e isso. Me ajuda. Que tipo de limpeza tem que fazer? Sobre valores, vocês têm que olhar lá no catálogo do WhatsApp, porque às vezes o valor aumenta, às vezes tem promoção. Né? Às vezes tem promoções lá, então tem que olhar o catálogo. Vou deixar aqui também o link para vocês baixarem gratuitamente o e-book da Jornada da Autoestima. Lá tem vários exercícios que vocês podem fazer para ajudar a vir essa situação aqui. Tem alguns banhos, algumas receitas de banhos mágicos, de poções da beleza, tem várias coisas lá que vão ajudar vocês aqui a trabalhar todas essas questões que a gente tá analisando aqui, que a gente tá reconhecendo na Semana das Emoções, tá? Então, eu vou deixar o link aqui também. É gratuito, vocês vão fazer um cadastrinho lá, mas é para que vocês sempre tenham acesso a esse conteúdo, ok? Mas é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. O que vocês acharam? Comentem aqui, deixem aqui nos comentários, né? O pessoal tá comentando mais lá no grupo do WhatsApp. Vou deixar o link aqui também da comunidade gratuita da Bruxa, para quem quiser entrar lá, para interagir de forma mais prática, interagir comigo, com os colegas. Não é um grupo muito movimentado, tá? Tem momentos, inclusive, que eu fecho as mensagens e deixo aberto em momentos mais específicos ali, tá? Mas o pessoal tá assistindo o vídeo e indo comentar lá. Então, deixem os comentários aqui também, para que outras pessoas se animem também para contar um pouquinho, né, de cada uma das situações, o que vocês acharam, aonde que vocês se reconheceram, o que ressoou ou não com vocês, né? Vocês podem escrever aqui para mim. Mas é isso, gente. Esse foi o 5º vídeo da Semana das Emoções. E daqui a pouquinho eu volto com o 6º. Tchau, tchau.